começar falando com você, né, que a gente tem visto muitos fundos imobiliários fazendo emissões de novas cotas, tendo ali, anunciando, né, essas emissões de novas cotas. Eu queria saber sua visão sobre esse movimento que tem ocorrido no setor de fundos imobiliários e também quais seriam os cuidados que os investidores devem tomar quando for olhar para esse tipo de emissão, se quer entrar nessas novas emissões, se não quer, enfim, quais seriam os cuidados que os investidores devem tomar nesse sentido? Não, perfeito. Então, só contextualizando, né, o que acontece é que, pela legislação, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado do semestre, né, na forma de rendimentos. E aí, portanto, né, para eles poderem crescer, tomar corpo, aumentar a diversificação do portfólio, eles precisam vir a mercado, né, e aí captando novos recursos, né, via oferta secundária. E realmente, né, como o mercado está bastante aquecido, né, então de 2019 a 2020 a gente viu o número de investidores de FIIs mais do que dobrando, né, o que é impressionante, e aí o mercado bastante aquecido, a gente tem visto aí realmente muitos fundos captando novos recursos no mercado, né, então é emissão atrás da outra, né, a gente aqui da Nord, inclusive, tem avaliado assim com muita constância, porque realmente, assim, emissão atrás de emissão. Agora, o que o investidor precisa tomar cuidado, né, é que nem sempre faz sentido, né, entrar em determinada emissão. Precisa separar ali o joio do trigo, né, ver se a emissão de fato está adicionando valor, né, para o cotista ou não, né. O que a gente tem visto aí recentemente são alguns casos, por exemplo, de emissões que elas estão vindo abaixo do valor patrimonial, por exemplo, do fundo. Então, a gente tem, por exemplo, um FOF, né, que a gente chama um fundo de fundos, que ele está negociando abaixo do patrimonial dele, né, ou seja, ele vale 100 e ele está negociando no mercado a um preço, vamos supor, de 95, e aí ele decide, né, captar recursos no mercado, e aí ele não consegue captar acima do valor patrimonial, né, porque senão o pessoal não iria investir via emissão e ia comprar via mercado secundário, né, via bolsa. E aí ele capta a 95, né, abaixo do patrimonial, ou até menos do que isso, né, para tornar viável a emissão. E aí o que a gente vê, né, por exemplo, são os investidores, os atuais cotistas do fundo serem diluídos, né, com uma emissão desse tipo, porque se caso a emissão seja bem sucedida, a gente tem uma redução do novo valor patrimonial do fundo, né, dado que ele está captando abaixo do que ele vale realmente hoje, né. Então, esse tipo de emissão, ela costuma ser bastante negativo, né, para os cotistas. Claro que, assim, o mercado, né, de FIIs, de uma forma geral, entende que ponto pacífico é negativo. Eu não vejo exatamente dessa forma, depende muito como que o gestor vai alocar esses novos recursos, né. Se a alocação gerar valor adicional, né, que mais do que compensa a diluição, entendo que acaba resolvendo o problema, né. Agora, num caso de um FOF, num caso de um fundo de recebíveis, realmente, assim, uma captação abaixo do valor patrimonial costuma, assim, ser detratora para os cotistas. Então, é importante, né, que o investidor tenha isso em mente, né, e avalie criticamente uma emissão desse tipo, né, abaixo do valor patrimonial. Também tem outros casos que a gente tem visto, né, com cada vez com mais ocorrência, de emissões que estão vindo a um preço muito caro, né. O que é um preço muito caro? A um custo de distribuição muito elevado, né? Então, vamos pegar o caso, por exemplo, de uma emissão de R$100, né? O investidor, ele vê ali aquele valor final, para participar da emissão, ele precisa colocar R$100, né, por uma cota. Agora, nem todo esses R$100 vai para a mão do gestor para ele rentabilizar, né, na forma de investimento, né, enfim, dos ativos finais ali do fundo. Parte desses R$100 vai para os distribuidores, enfim, pessoal que está relacionado ali à distribuição. E a gente tem visto, assim, um aumento significativo de taxas de distribuição ali de corretoras, enfim, os coordenadores das ofertas, né, e aí, portanto, né, a emissão acaba ficando muito mais cara para o investidor do que era, né, em outros tempos, né. Então, a gente já tem visto, inclusive, emissões com cerca de 5%, né, de custo em relação à emissão, né, ou seja, o investidor ele investe R$100, mas só 95 vai para a conta do fundo e os outros 5 ficam ali no meio do caminho. É importante que o investidor tome cuidado também nesses casos, porque ele acaba pagando, né, ele que paga, né, pelos custos da distribuição. E quanto maiores esses custos, menor a rentabilidade do investimento dele, né? Afinal de contas, só 95, né, desse total
vai para a mão do investidor e dos gestores, perdão, e o resto, né, fica ali, né, no meio do caminho. Então, esse é o tipo de emissão também que eu tenho alertado bastante, né, os investidores para não pagarem qualquer preço, senão realmente prejudica os investimentos deles ao longo do tempo. Então, é preciso tomar certos cuidados, né, na hora de avaliar as emissões, diferentemente do que muitos acreditam que vale a pena, né, entrar, custe o que custar, né, eu não entendo que seja por aí.